Quem é você nas redes sociais? Aquele que fica praticamente como um espião ou aquele que tem uma opinião formada sobre tudo? Hoje vamos conversar sobre opinião pública nos meios digitais. O Miscelânea está no ar. Opinião pública é o conjunto de ideias, opiniões e valores de uma sociedade em relação a qualquer assunto. O fato é que com as redes sociais, nossas ideias são expostas com uma dimensão muito maior. E é aí que paramos para nos perguntar se devemos ou não nos expor tanto. Quem nos acompanha nessa conversa é a doutora em comunicação e semiótica, doutora Mariane Cara, e o apresentador de TV, Lucas Sanseverino. Bem-vindos. Sejam bem-vindos à Miscelânea. Valeu, obrigado pelo convite. Hoje nós vivemos numa era da informação, né, do politicamente correto, e qualquer gafe pode custar a sua reputação, né? Definitivamente. Eu também. Por isso que a gente tem que pensar tanto antes de escrever. Eu acho que é até interessante, a gente está geralmente em casa quando a gente posta as coisas, né? Uhum. Ou até mesmo no celular. É um ambiente tão íntimo da gente com a gente mesmo ali, que muitas vezes a gente esquece que aquilo, a partir do momento que você deu ok de send, enviar, aquilo não é mais só seu, é de muita gente. Então acho que essa falsa impressão de a gente estar protegido no ambiente íntimo faz muitas vezes perder a mão no que colocar, né? Que você comentasse também, Mariane. E na verdade, assim, eu acho que até o próprio politicamente correto já é uma forma de censura, porque nós falamos assim, o que eu posso dizer? Uhum. O que é politicamente correto que eu poste na rede? Uhum. Então, quando nós falamos opinião pública, existe de certa forma uma sanção social, uma pressão, o que você pode falar, o que não pode. Quando a gente fala alguma coisa errada, a gente tem os resultados, as implicações, né? Sempre. E o que é errado também, porque muitas vezes o que é certo para mim é errado para você. E eu achei tão engraçado a opinião pública. Na verdade, ainda mais em rede social, a opinião é pessoal. Eu não acredito que quando você fala, você está falando por uma nação, você está falando por um grupo, você está falando por você. Por mais que você faça parte de algum grupo, de algum partido, a palavra é sua. Porque muitas vezes nem a própria instituição que você quer representar, você está sabendo representar com as suas palavras. Então, né? Lucas, mas você é um apresentador de TV, você apresenta 2 programas. Então, você tem uma certa responsabilidade sobre o que você diz. Porque você não é só o Lucas Sanseverino, o filho, né? Você é o Lucas Sanseverino, apresentador daquele programa. Uhum. Você pensa muito sobre o que você posta por conta disso? Você tem uma responsabilidade? Sim, e eu nem posto muita coisa que eu queria. Eu realmente tenho essa privação. Uhum. Porque eu acredito que até para minha profissão isso é importante. Na mais política, eu vejo que muitas pessoas dão opinião sobre política, fake news compartilha sem saber se aquilo é verdade ou não. Né? Acho que não se previne no caso de saber se é uma verdade ou uma inverdade, e sai falando. Então, eu prefiro, em rede social minha, que sou eu como pessoa, publicar pouco sobre trabalho. Quem me segue sabe disso, que eu falo um pouco de trabalho, entendeu? E falo pouco também de política. Eu prefiro comentar coisas do meu dia a dia. Sou eu como pessoa. Eu acho que tem um ponto mágico sobre onde nós chegamos no limiar, que é o perigo, que é a hashtag pronto falei. Então, no momento que você tem o pronto falei, é quando a gente perdeu o controle e colocou uma informação que você talvez não deveria ter falado, mas qual que é o ponto? Isso vai ficar como um rastro de comunicação que fica na rede, porque a gente esquece, mas a rede não esquece. Esse que é o ponto de como nós vamos nos posicionar como opinião pública, né? É esse ponto do rastro, da memória das redes e na memória do algoritmo. Até porque às vezes você coloca a hashtag pronto falei, achando que só seu grupo de pessoas estão vendo, mas na verdade é uma hashtag que qualquer um pode ter acesso a tudo que todo mundo pronto falei, desabafou, né? E não só esse, tem o postei e sair correndo, que é o nítido. Gente, eu sei que eu falei errado, eu sei que eu falei o que não deveria, mas sair correndo não vou ler a resposta. E aí, quando você sai correndo e não lê a resposta, se essa opinião é pública, ela está disponível para que os outros comentem. Porque uma rede social, ela não é um lugar que eu coloco, eu sou só o emissor da comunicação. Existe uma troca. Quando eu falo que eu tô saindo correndo, então eu não estou querendo a troca. Como é que fica a comunicação
nessa situação, né? E muito se fala também na questão da liberdade de expressão. Mas essa liberdade para você, Mariane, ela tem um limite? Na verdade, quando nós vivemos em sociedade, você nunca está totalmente com liberdade, né? Se estivéssemos todos livres, não precisaríamos nos vestir, não poderíamos falar o que quiséssemos. Nada tem liberdade total quando você está em sociedade, né? Porque existe o respeito também. E aí entra a questão do humor, né? O que se pode falar no humor, por exemplo, né? Eu posso falar no humor aquilo que não vá ferir um outro. Eu posso falar sobre mim, mas falar sobre um outro, né? E aí entra de novo a história do politicamente correto, né? Então, até que ponto eu estou no meu quadrado, modo de dizer, né? E até que ponto eu estou invadindo a vida do outro, né? E você também trabalha muito com marcas, né? Então, a gente tem que pensar também que as marcas têm se posicionado mais. E também é um grande risco quando você se posiciona, né, em favor de uma causa ou até uma piadinha querendo acompanhar um momento político. Nesse caso, quando a gente vê o ativismo das marcas, né, que é um dos posicionamentos que tem hoje muito forte no mercado, a marca ela se responsabiliza, quando ela se posiciona a favor de uma causa ou outra, seja o que for, ela já sabe as implicações que isso vai ter na rede, né? Porque você vai ter essa comunicação com o seu consumidor direta, né? E se a marca não responde o consumidor no momento automático quase, né? 15 minutos depois, ela vai ser taxada de não estar comunicando e etc. Então, existe sim um movimento grande de ativismo de marca, mas sempre são movimentos calculados de saber o risco que se está tendo nessa decisão. Agora, o que eu fui chocada é a marca teve um papel higiênico há pouco tempo, né? Que sim. Black is Beautiful, se eu não me engano, usaram e eu achei isso um absurdo, porque tem N profissionais envolvidos. Como que eles me pegam uma frase, um slogan de um movimento que foi totalmente ligado a uma luta contra uma cultura racista e traz isso para vender um produto. E aí um produto que é um papel higiênico. A gente sabe, eu fico impressionado como às vezes os profissionais que deveriam pensar 10 vezes a mais, pensam menos que às vezes a gente que está no celular no quarto assistindo um programa e posta alguma coisa criticando alguém. Então é engraçado como também às vezes existe uma falha. Então, e aí acho que é muito interessante esse seu exemplo, porque aí traz à tona um dos meus trabalhos que é da área de semiótica. Então, o que acontece? Como a gente está agora com a comunicação aberta a todos, né? Antes nós tínhamos a comunicação de massa, que era de um emissor para várias pessoas, agora é todos para todos, né? Nós estamos aqui, estamos no YouTube, estamos em qualquer lugar. Nesse momento, as implicações da comunicação, as interpretações são várias também. Não existe mais essa assim, estou emitindo essa informação, Black's Beautiful é relacionado a um determinado significado. Não, esse significado ele vai ter várias implicações e várias formas. E aí, nesse sentido, cada vez se torna mais desafiador para as marcas saberem comunicar sem trazer significados complicados que eles não estavam querendo, intencionalidades que não se buscava. Então, esse é um exemplo que, quando nós ampliamos a comunicação para todos, precisamos estar preparados para tudo também. E você acha que as marcas, é um caminho que elas devem seguir, essa questão do ativismo? A gente percebe, por exemplo, que tem marcas que colocam casais homossexuais na campanha, aí entra um grupo que diz, eu não consumo mais essa marca porque eu sou contra. Ou no caso dessa questão do negro, você acha que as marcas devem assumir mesmo essa postura? Ou é melhor ficar mais isento? Vamos pensar o papel nosso de comunicadores, né? Todos aqui trabalhamos com comunicação. Nós estamos num momento que, de certa maneira, precisamos nos posicionar em algumas coisas. E aí, é a questão deles saberem, ok, eu vou ganhar uma série de admiradores e vou perder. Não dá para se falar com todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Então é uma questão de risco. Existe um risco envolvido. Eles, com certeza, os departamentos de marketing, eles analisam o risco e falam, não, vamos nos posicionar porque é uma questão de futuro, né? Nós não podemos mais pensar que precisamos ser totalmente conservadores. Mas eu acho que o importante também que a gente tem que pensar é que existe dinheiro envolvido nisso tudo. Exato. A marca, ela quer vender mais. Então não vamos também ser assim,
ingênuo acreditando que é tudo por uma causa. Não é. Vamos ser bem sinceros, eu quero ganhar mais, eu quero vender mais. Então, se é um público que, de repente, eu estou deixando de lado, por que não arriscar e também tentar, de alguma forma, menos possível de perder o outro público que já consome? Abranger mais pessoas, né? Por exemplo, tem um caso muito particular, atualmente, que é a questão da bebida para mulheres, né? Então, você quebrar um paradigma de consumo, né, de bebida alcoólica. E aí você fala assim, ok, eu vou perder quando eu começar a comunicar também para mulheres, talvez os homens que me consumiam não vão gostar, mas então eu vou ter que continuar com o mesmo paradigma, que só bebida é só para homens, objetificar a imagem da mulher. Não, eu tenho que mudar. Então, é um ponto que é uma decisão complexa. Dá pra perceber, a gente precisa ir conforme o curso da cultura. Isso é muito importante. E teve uma cervejaria alemã que criou uma cerveja para mulheres. E foi um tiro no pé, porque as próprias mulheres rejeitaram completamente. Porque se quer vender também uma imagem da cerveja para mulher, tem que ser rosa, tem que ser mais fraquinha. Mais e não fraca, nada disso. Olha, o assunto é muito legal, ainda tem muita coisa pra gente conversar, mas temos que dar uma pausinha pro nosso intervalo. Bora lá, não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. Oi, Miscelânea tá de volta e hoje a conversa aqui tá boa, a gente tá falando sobre opinião pública. Antes da gente retomar nossa conversa com os nossos convidados, nós vamos conferir a estreia da Paty aqui no quadro Dicas de Moda. Então, Paty, é com você, seja bem-vinda ao Miscelânea. As pin-ups são aquelas modelos dos anos 40 até os anos 60 que apareceram em pôster militares e ficaram tão famosas que apareceram em pôster de marcas e de produtos de beleza. Elas são a definição de sexy sem ser vulgar. Celebridades como Katy Perry e Dita Von Teese adotaram totalmente esse estilo de vestimenta. E você, quer saber como vestir igual ela? Pois bem, hoje eu vou dar dicas de como ser uma pin-up. Primeiro, o cabelo. Os penteados mais usados pelas pin-ups era a franja enrolada com topetinho e presa com grampos e bandana. Outro é um coque banana preso também com uma bandana. Outro estilo de cabelo era solto com cacho tipo boneca. Segundo, a vestimenta dos anos 50 é um vestido rodado com decote, coração ou reto com uma alça lateral, que dava sustento para os seios mais volumosos, e o corte era da coxa para baixo, para ser bem recatada, né, amores? Nos anos 60, o macaquito era muito usado, pois mulheres vestindo macacão de mecânico com ferramentas em posição de força era muito popular na época, já dando início ao movimento feminista. A roupa de banho já é característica da moda dos anos 70. A proposta é um maiô discreto e elegante com um corte bem sensual. A maquiagem era caracterizada pelo batom vermelho intenso, rouge e sempre aberto, que combina muito bem com peles claras, mas tem um destaque e glamour melhor na pele negra. Delineado gatinho, sobrancelha demarcada, corretivo facial e primer são cruciais para a pele perfeita. Eu sou Patrícia Keff e até mais! Muito obrigada, Paty. Eu adorei as dicas de pin-up. E aqui no Miscelânea estamos recebendo o apresentador de TV Lucas Sanseverino e Mariane Cara, doutora em comunicação e semiótica. Hoje em dia, na verdade, antigamente, se falava que religião, política e futebol não se discutia. Só que hoje esses são um dos assuntos que mais se falam nas redes sociais. Vocês acham que isso é uma mudança até na forma do empoderamento das pessoas? Pode falar, Lúcia, né? Empoderamento. O que eu acho que assim, o problema é que a gente fala sobre discutir, a verdade é que a gente não foi educado a saber discutir, né? A gente não aprende um debate, a gente não aprende... Alguém tem que sempre sair ganhando, e esse que é o maior problema da rede social. E acho que de qualquer tipo de discussão. Não existe quem ganha e quem perde.
cada um expõe o que pensa e ponto, acabou. Aí vem esse discurso até de ódio, às vezes, ligado, porque são coisas tão pessoais, que às vezes a pessoa leva tão pessoal, é tão meu, e a pessoa entende que como se fosse ofensivo, mas não. E eu acho que o Lucas falou uma coisa muito importante, é tão pessoal, e na bem verdade, religião, política e futebol são essas coisas pessoais que nós queremos fazer com que o outro acredite que nós estamos certos. Então, na verdade, quando a gente discute muito isso, é falando assim, eu estou certo, olha aqui, porque o meu time, blá, 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 a minha religião, blá, 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 e a minha posição de esquerda ou direita está correta. Então, a gente quer, de certa forma, exercer uma maneira de coerção ao outro, falando assim, eu estou certo. Uhum. Então, estamos mais falando de nós do que do outro, enfim, né? E precisa alguém ganhar? Precisa alguém ganhar? Precisa falar sobre isso constantemente? Existem outros assuntos que podemos falar, né? Sim, não precisa falar do Lula, gente. Preferidos. Tem o Paula e o Paulo Preto, né? Tem tanta gente, tem o Jucá, tem o Aécio, existem vários que a gente pode falar. São 3 assuntos que cada um tenha a sua individualidade e direito de ter uma opinião. Definitivamente. Você pode ter uma posição religiosa, política e de esporte, mas não necessariamente você precisa obrigar o outro a acreditar que a sua é mais correta. Só, né? E o novo canal para essas discussões também são os grupos de WhatsApp, né? Antes era só a rede social, mas às vezes num grupo de 10 pessoas, você gera um grande conflito, fulano saiu do grupo, né? Grupo de família, né? Grupo de família também adora juntar todo mundo para falar. Mas é porque a gente não sabe usar a rede social. Sabe, vai precisar colocar isso no currículo de primário para as crianças, porque não se tem educação. A gente não aprende de pai e mãe. A gente aprendeu de pai e mãe como se comportar na frente dos outros, o que fazer, tira o dedo do nariz, sabe? Mas não aprendeu, não escreva isso. A gente não aprendeu. Não, e na verdade, quando a gente entra na rede social, porque na verdade, nascemos, ok? Chega lá um determinado momento da vida, você fala assim, vou entrar nesta rede. Você vai construir um perfil. Isso é muito importante, né? E é isso que as mães não vão ensinar, mas talvez tenha que começar a ensinar. Então, você vai colocar lá a sua idade, que as crianças já mentem, já começam mentindo, né? Qual que é a idade delas para poder entrar. Você tem que colocar uma foto sua, o seu avatar. E a palavra avatar, etimologicamente falando, ela vem do sânscrito, que é como se fosse uma cópia. Enfim, né? Então, a gente cria uma cópia nossa na rede. E essa cópia, ela tem uma série de questões que vão passar para frente de comunicação, né? E como é que nós vamos nos posicionar enquanto esse perfil? Vai ser um perfil de futebol? Vai ser um perfil de política? Do que você vai colocar? Né? E não só do avatar, também tem a questão do anonimato, que é isso que você falou, às vezes, no frente a frente, naquilo que a mãe e o pai ensinou, você não faz. Mas a partir do momento que você está numa rede social, você pode inventar um nome qualquer, uma foto qualquer. Aí pronto, agora eu tô liberado para falar tudo. Na verdade, pode ser crime também, né? Se você Exato. cria. É um crime, né? Falsidade ideológica. Você então, já teve caso de perfil já, fake, eu tive no Instagram há pouco tempo, que aí quando eu tive no Face, eu pedi pro pessoal denunciar. Hoje, eu já passei essa situação de novo com o Face mais 2 vezes. A pessoa vai lá, pega a foto minha, cria um outro nome, perfis até de fora do Brasil, e no meu Instagram também já tive problema, mas eu aprendi, eu vou lá, denuncio e pronto. E Lucas, fala pra mim uma coisa, você ficou um tempo ausente das redes sociais. Foi ótimo. E por que você decidiu sair e por que também você decidiu voltar? Porque eu não sabia usar antes, somente o Instagram, porque o meu Face é uma coisa muito papai e mamãe, que eu como, meu cachorro, minha família. O meu Instagram, eu entrei numa vibe que eu tava só coisa de academia, eu vi que assim, eu não sou só isso. Isso começou a me fazer mal, porque a minha cobrança, até o tipo de feedback que eu estava tendo, era muito vazio porque eu queria para mim. Então, eu fiz um processo junto com o Instagram, isso eu quase não falo, mas eu cancelei a minha conta, mas na verdade eu estava no processo de zerar totalmente minha conta. Mandava fotinho para eles, segurando o número que eles mandavam segurar, mostrando que era o meu braço que estava segurando. Eu fiz isso, acho que durou uns 3 meses para eu conseguir zerar essa conta. Porque eu não queria perder meu nome. Porque eu sabia que mais pra frente eu ia voltar do jeito que eu queria que fosse. Entendeu? Então foi esse processo. E como é esse novo perfil, assim? Agora, eu acho que eu sou mais eu. Se eu tô nervoso, eu falo. Se eu xingo no trânsito, eu falo. Antes, eu acho que eu me polia mais ainda. Na questão de ser quem eu sou. Hoje em dia, eu percebo que eu sou mais eu mesmo. Quem me conhece lá, dificilmente vai se surpreender comigo, trabalhando comigo, por exemplo. O que eu acho interessante desse caso é que ele tinha uma série de rastros na internet que
etiquetavam como sendo tal pessoa. Então, se eu fosse um stalker, né? Que isso existe muito, a gente não fala, mas qualquer pessoa que vai no Google e coloca, quero ver fulano, é um ato de... Stalkear alguém. De stalkear alguém, verdade, né? E aí, eu ia ver ele como sendo uma pessoa bodybuilding e que só pensa nisso, etc. Ele teve que demorar um tempo, olha o tamanho do trabalho para desfazer esta imagem e construir uma nova imagem. É por isso que eu falo essa questão da memória. A internet fica com a memória. E muita dessa memória é junk, é lixo, né? Então, isso é um ponto... E numericamente falando, antes o retorno era bem maior. Agora até meu perfil no Instagram, eu tô falando mais de Instagram, né? É fechado, entendeu? E pra mim, assim, pra minha vivência tá sendo mais saudável do que como era antes. Porque muitas vezes esse excesso de retorno não faz bem pro nosso ego. Tanto que os maiores, isso eu posso falar por estudar e por conhecer e por também pesquisar. Os maiores influenciadores digitais, não só do nosso país, da região, do mundo, sofrem com muita ansiedade, com depressão. Sim. Todos têm algum problema psicológico. Eu acredito que nem só os influenciadores, muitas das pessoas que acompanham também hoje estão sofrendo essa questão da autoestima, da depressão. Mas, os adolescentes, né? Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não quero deixar de falar sobre os adolescentes. Gente, é muito sério, né, o que está acontecendo com os adolescentes. Esse desespero por meu amigo tem mais likes do que eu, pessoas se suicidando. Sim. Isso é muito grave, né? Como é que a gente lida com essas padrões, né? Padrões que não existem. As fotos são editadas. Você que está em casa, por favor, pensa nisso. As fotos são editadas. Às vezes você cria um padrão de corpo, você cria um padrão de vida que a pessoa só posta aquilo que realmente ela acha que é importante, mas ela não posta ela com dor de barriga, ela não posta ela chorando, ela não posta precisando de dinheiro, de repente não tendo, e são coisas que acontecem. E na bem verdade, a gente tem que pensar que qualquer like ou qualquer ação, né, que é feita na rede, é um outro que está dando uma avaliação para você. Será que você precisa de avaliação constantemente do outro? Será que nós não podemos nos construir nós mesmos e nos sentir bem? Enfim, tem uma série de complicações que a gente poderia ficar 2 horas conversando, mas realmente é preciso mostrar para as crianças que elas têm um valor próprio, de certa forma absoluto, que não depende tanto dessa questão de like e etc. Tem que ter autenticidade, né? Gente, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada, o assunto foi muito legal, daria para fazer vários programas ainda. Miscelânea 2, opinião pública. Não, foi muito bom, mas nem só pontos negativos se tem internet, tem muitos pontos positivos, é só saber usar com muita cautela. É verdade. Bom, Miscelânea vai ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou aí e também que nos segue nas nossas redes sociais também da TV, né? Isso, nós temos no Instagram e siga a nossa página, nosso canal pelo YouTube. Sempre tem conteúdo novo. Isso mesmo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.